Uma pesquisa realizada pela Microsoft em 2015 no Canadá, que envolveu mais de 2.000 pessoas, sugere que o tempo de atenção dos seres humanos já é mais curto que o dos peixinhos dourados. Nos anos 2000, a capacidade de atenção humana era em média de 12 segundos. Em 2013, essa capacidade caiu para 8 segundos, um segundo atrás da capacidade de atenção média estimada por cientistas de um peixinho dourado. Dados assim nos levam a refletir sobre os impactos da sociedade hiperestimulada em que vivemos, com a constante inundação de informações, notificações e estímulos visuais, como nossa mente está lidando realmente com esse ambiente frenético? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. TDAH, a gente escuta muito, fala muito, tem vários TikToks de faça o seu checklist e descubra se você tem TDAH. Agora memes, né, da nova tendência aí de meu namorado tem TDAH, minha namorada tem TDAH. É, exatamente. TDAH, né, que é a sigla do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele é um distúrbio neurobiológico que afeta, vamos dizer assim, falando de uma maneira bem clara, objetiva, assim, né? Nossa capacidade de controlar, seja a atenção, seja a impulsividade, e traz essa questão da hiperatividade, né? Que é estar, aquele mais clássico, né? Se mexendo o tempo todo, né? Então, existem essas questões da dificuldade de prestar atenção em detalhes, de seguir instruções, esses movimentos de inquietação, né? A dificuldade também de tomar decisões ou de agir de uma forma muito impulsiva, né? Para tomar decisões precipitadas. Então, assim, passando um geralzão, né? Então, TDAH não é uma única coisa, ele é um conjunto de coisas, né? E por isso que é tão difícil a gente só se guiar por esses justamente comportamentos que a gente chama de, entre aspas, sintomas do TDAH, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o DSM, né, que é o nosso grande manual de transtornos mentais, você vai encontrar sintomas de outros diagnósticos dentro do TDAH e vice-versa, né? Isso acontece bastante. Então, é interessante trazer essa visão total e global do TDAH para, de fato, conversar sobre o que ele é, por exemplo. Hoje em dia parece o contrário, né? Às vezes é difícil diagnosticar um TDAH, mas hoje em dia parece cada vez mais simples, porque a gente vê um aumento exponencial no diagnóstico e na medicalização do público infantil, né? Sendo que, por muitas vezes, esses comportamentos ditos não desviantes, mas patológicos do TDAH, simplesmente são crianças, né? É muito difícil você exigir que uma criança sente a bunda numa cadeira e preste atenção em uma aula durante 5 horas seguidas. É difícil, é cansativo. Mas você só estuda. Vai você lá estudar durante 5 horas pra ver como é que é. É difícil pra caramba, né? Então, não diminuindo a importância do TDAH, mas é muito importante também observar se realmente tudo é TDAH, né? Se não é, por exemplo, um excesso de estímulo de tela, se não é uma inundação de dopamina, né? Decorrente disso também, se não é uma dificuldade de organização com as suas coisas e afazeres, né? E por isso que é algo tão variável assim, né? Mas o que a gente vem observando na realidade é um aumento muito preocupante até do uso da medicalização, né? Até quem não tem TDAH está consumindo medicações feitas para TDAH. Né? Acho legal a gente trazer essa ideia também, né, que nem você comentou, né, sobre o aumento dos diagnósticos, porque às vezes a gente ouve também uma certa confusão entre TDAH e TDA,
né? O TDA, na verdade, seria, entre aspas, um simplificado entre ambos, porque ele envolve mais o desenvolvimento da atenção, né? Então, quando a gente fala aqui de TDAH, tem esse grande H, na verdade, que ele identifica um acréscimo nesse sintoma e também nesse próprio quadro clínico da pessoa, né? Que é a questão da hiperatividade. E quando a gente pensa em atenção, né, o Zeta comentou, né, do excesso de telas, entre outras coisas, a atenção é uma cognição que nós desenvolvemos. E eu acho que esse é um ponto central quando a gente pensa na lógica de diagnósticos e medicalização ou não ali do TDA ou do TDAH, né, que ambos vão envolver a atenção, né? Que é justamente a nossa capacidade de ou selecionar um objeto, uma interação e focar naquilo, ou nossa atenção um pouco mais difusa, né, ou dividida, como é chamado, né, que é a nossa capacidade de prestar atenção em vários elementos diferentes, a atenção alternada, ou seja, a atenção não é algo garantido, né, no nosso pacote de ser humano. Aí, opa, você nasceu, você já vai ter ela desenvolvida, você vai ter essa capacidade. Não, nós passamos por um processo de desenvolver ela, que vai desde o lúdico, por exemplo, do brincar quando nós somos crianças, até mesmo do reforço que nós temos que ter como adulto na manutenção da nossa rotina, né? Porque por mais que nós já tenhamos nossas cognições predominantemente desenvolvidas na fase adulta, ainda há espaço para ajuste e adaptação de boa parte delas. E eu acho que é aí que entra a magia ou não, né, de um diagnóstico, de uma disfunção neurobiológica sobre a atenção e também sobre a hiperatividade, né, que é a lógica de que na medida em que a pessoa às vezes não teve a oportunidade ou um espaço para se desenvolver aquilo, talvez ela precise então de um auxílio de um fármaco e também de uma psicoterapia para poder alinhar e justamente instrumentalizar essa parte do corpo dela, da vivência dela, né? Que às vezes a gente até esquece que é algo que a gente precisa desenvolver. Da mesma forma que um cara da academia, ele precisa passar sei lá quanto tempo na academia para ficar com aquele shape absurdo. Nós, como seres humanos, nós temos várias etapas na nossa vida em que nós temos que desenvolver a nossa atenção. E o problema educacional que o José colocou ali, por exemplo, é uma dessas questões que a gente também pretende discutir hoje, né? E, por exemplo, quando você falou sobre essa questão do A e do H, né, da própria sigla do TDAH, a gente fala que existem tipos de TDAH, né? Então, tem o TDAH predominantemente desatento, que é justamente esse TDA, né? O TDAH predominantemente hiperativo, impulsivo, e o TDAH combinado, que apresenta ambos os sintomas, né? De desatenção e de hiperatividade e impulsividade. Então, isso é interessante para a gente pensar justamente sobre como... Novamente, por mais que estamos falando de um diagnóstico, cada caso é um caso. Por mais que se há um protocolo, um padrão ouro para se seguir num tratamento de um TDAH ou de qualquer transtorno que seja, cada caso é um caso. Então, óbvio, eu vou olhar sempre, né, para melhor técnica, melhor evidência, mas entendendo a realidade daquele sujeito, né? Então, talvez no caso que às vezes eu estou ali lidando, não seja necessário um medicamento. Talvez um treino de habilidades sociais já seja mais do que o necessário, né? Agora, pode ser que em alguns casos, mesmo com o treino de habilidades sociais, mesmo com toda essa parte que o Theo acabou de trazer, né, do treino cognitivo, seja da memória, seja da atenção, seja justamente desse controle impulsivo, eu ainda vou precisar de um medicamento. E não é sobre... a gente não pode ficar no 8 ou 80, né? Não é sobre também sair dando diagnóstico a rodo, mas também a gente não pode demonizar o diagnóstico, né? E principalmente generalizar ele por essas lógicas do tipo assim, mas você não tá apresentando esses movimentos aí hiperativos, então será que é TDAH? Nossa, você tem um bom emprego, você tem um bom desempenho, você escolar, você tem um bom conhecimento e tal. Não, acho que isso não é TDAH. Para, não é bem assim que a gente pode lidar com isso, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem acesso na rede social, por exemplo, né? Há muitos casos de adultos que descobriram, né, o TDAH, que receberam esse diagnóstico já nessa fase ali dos seus 30, 35 anos. E é um instalar de chave, assim, de falar assim, caramba, agora muita coisa faz sentido, né? E o quanto isso ajudou muito a rotina deles. Uma pessoa que fala muito sobre isso é o Startup da Real, né? Ele fala sempre nos stories, sempre tá falando
desse processo dele de ter descoberto o TDAH também aí na sua casa dos 30, 32 anos, né? E de como usar o Venvance, por exemplo, para ajudar na atenção dele, para ajudar na memória, foi algo que foi justamente uma mudança de chave. Isso não quer dizer que o cara já não vendia o curso de escrita, entende? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essa totalidade que a gente sempre fala aqui no podcast do biopsicossocial, sabe? Isso é muito importante pra gente entender tipos de TDAH, qual que é o melhor tratamento, como que cada um lida e assim por diante. E nesse momento, né, acho que trazendo esse exemplo, fica muito claro aquela ideia de que se você tem TDAH, você não é menos do que ninguém. Você só tem uma condição e uma apreensão diferente da realidade que se apresenta em torno de você. Então você precisa aprender a se relacionar de forma diferente com as coisas. Entender que você vai ter o seu tempo para entender algo que as pessoas podem entender antes ou até mesmo depois, porque muitas vezes no TDAH existe o hiperfoco também, né? Então, você vai ter o seu tempo, né? Você vai ter os seus caminhos de aprender, de entender, de fazer algo que muitas vezes vão ser diferentes das outras pessoas e que tá tudo bem. A gente não tá numa competição ou numa esteira para ser todo mundo igual. A gente tem que entender que há essas individualidades e tá tudo certo. A gente só tem que entender que realmente, eu sou portador de TDAH, então terei dificuldades, por exemplo, de organização. Vou dar chance para mim me perder ou para esquecer? Não, vou ter uma agenda, né? Porque daí eu vou olhar ali e vou ter certeza que eu não tô esquecendo nada, né? Vou andar com a chave sempre pendurada, por exemplo, para mim não perder a chave, ou sempre que eu usar a chave eu guardar, pegar esse hábito, né? Então é desenvolver novos recursos dentro da rotina para que o TDAH não seja mais um dificultador, né, da nossa experiência terrena, digamos assim, né? E pensar também dessa forma é muito importante porque muitas vezes há um estigma muito grande sobre essas pessoas que são portadoras de TDAH, principalmente na infância, né? Muitas vezes as pessoas descobrem já mais velhas e tudo mais, mas passaram toda uma infância ouvindo ou pensando: poxa, eu sou burro, poxa, eu não aprendo, eu não consigo, né? Eu nunca vou fazer uma faculdade, por exemplo. E o quanto esse estigma corta um pouco dessa autoestima dessas pessoas, né? Então entender que o TDAH não te faz menos do que ninguém. Só é uma forma que você precisa entender que você apreende a realidade e o mundo de uma forma diferente. Então vamos fazer de uma forma diferente, de uma forma que realmente vai fazer sentido e que vai nos ajudar com isso. Só trazer também uma reflexão aqui que você trouxe sobre essa questão do uso de telas, né? Hoje a gente tem, nossa, inúmeros grupos de estudo e de pesquisa só focados nisso, né? Para entender o quanto o uso da tecnologia, o uso de telas, de fato afeta nosso processo de atenção e de memória, por exemplo, sono, etc. Só que eu acho interessante aqui trazer que não é. A gente costuma ler isso, entender isso quase como uma causa e consequência, né? Então, não é que o uso de telas, a hiperestimulação, esteja afetando diretamente a nossa atenção. Mas, vamos pensar numa criança. Se a gente pega, por exemplo, desenhos que nós ali dos anos 90, início dos anos, comecinho dos anos 2000 assistíamos, eram desenhos menos agitados, menos coloridos, tinham informações audiovisuais, mas não tão aceleradas, tão realmente assim, intensas quanto os de hoje. Então, pensa, se o meu cérebro, ele tá acostumado com, aí vamos trazer a palavrinha mágica que sempre aparece também nessas discussões, com baixos índices de dopamina, eu vou me sentir satisfeito de uma maneira gradual. Agora, se eu recebo essa bomba dopaminérgica, que é esse estímulo audiovisual extremamente intenso,
né? E às vezes quando a gente pensa até na questão dos jogos, vem também um estímulo motor muito intenso, né? É óbvio que qualquer outra atividade que não seja tão intensa quanto, como por exemplo, você trouxe, né, Zé? Sentar minha bundinha na cadeira e ter que prestar atenção num professor falando, vai ser extremamente difícil, cara. Porra, muito chato isso pra criança. Eu confesso que se eu tivesse que passar pelo ensino fundamental e médio hoje de novo, eu não passava, Nossa. viu? E aí a crítica aqui vai até pro modelo educacional que a gente segue hoje em dia, tendo nos mesmos moldes de quando os nossos pais tinham, sabe? Então, assim, nós avançamos nesse campo tecnológico e demonizamos novamente também esse campo tecnológico, mas não usamos dele também para ser mais atrativo para esse público que tá tendo isso como diversão, por exemplo. Então, isso daqui que eu tô trazendo é pra gente refletir que às vezes também não é só sobre TDAH, mas é também sobre outros contextos de que essa criança só tá achando isso chato. E ela, obviamente, não vai prestar atenção nisso também, né? Você falou até do modelo educacional. Vale lembrar que, sob um ponto de vista pedagógico, e os pedagogos que me corrijam, e por favor me corrijam, né? Mas nós ainda atribuímos o modelo da nova escola, né, aos sistemas de educação. E a nova escola, na verdade, foi uma concepção criada e desenvolvida no século XIX, né? Ou seja, há quase 200 anos de história aí que trazem um desenvolver da nossa relação com o mundo que hoje se dá de forma completamente diferente, né? A gente pega a própria ideia do celular, né, que a gente sempre aborda aqui, mas que o celular hoje ele virou uma extensão da nossa consciência. Ele lembra coisas pra gente, ele preenche protocolos pra gente, ele já pega respostas de um único formulário que a gente fez e passa a aplicar aquilo em 10 outros que nós fizemos. Então, qual é o controle de fato que nós assumimos dessa forma de interação? Bom, não vamos entrar naquela crítica à tecnologia distópica, que é catastrófica ou não, mas esse é um ponto de vista de beleza, já que essa é a nova realidade, como que nós nos adaptamos a isso? Será que é, então, saudável deixar um celular na mão da criança? E se eu deixar um celular na mão da criança, o que é que eu tenho que fazer, além disso, para que ela consiga desenvolver as cognições dela, tal qual nós tivemos que desenvolver quando o celular simplesmente não existia, né? Ou existia a partir de uma certa idade. Eu lembro até vivamente na minha cabeça, né? Quando eu era um pouquinho mais novo, às vezes você via crianças ali com celulares, na faixa de uns 10, 13 anos, 14, aqueles, claro, celulares muito rústicos, né? Que só serviam para ligar, mandar mensagem e jogar jogo da cobrinha, mas que hoje já não tem mais essa concepção de, a criança pode usar celular depois de uma certa idade, né? E o problema não é só o celular, não é só a educação, não são os pais, é o conjunto de todos esses fatores que propicia com que a criança não tenha tantas atividades de interação que ela possa desenvolver essa atenção. Eu falei do lúdico, e o lúdico é uma dessas coisas. Quando eu brincava, quando era pequeno, eu ficava num canto, juntava meus hominhos, meus bonequinhos, e ficava ali no meu universo, e eu mesmo focava naquela história, desenvolvia, tinha um começo, meio e fim, né? Hoje é até estranho quando você vê uma criança sendo. De novo, o cognitivo, é pensar na imaginação, né? Exatamente. Tipo assim, é um treino de imaginação. Uhum. Eu lembrei de um meme agora que é tipo assim, a mãe falando, que bonitinho, ele brincando com os bonequinhos. Aí, tipo, a cena que está acontecendo, uma cena de Dragon Ball super dramática, assim, tá ligado? Uhum. Não, total. E a gente organizava a consciência a fim de preencher aquela história. E hoje nós vivenciamos histórias já completas. Então nós não olhamos para aquilo, não desenvolvemos, não pensamos em como aplicar a nossa subjetividade àquilo, o que acaba também por produzir, às vezes, adultos que não têm essa condição desenvolvida, né? Que é essa capacidade de olhar, focar, de fato, e desenvolver algo em cima daquele objeto, né? Do olhar aquilo independentemente das consequências. Claro que ninguém é 100% autossuficiente, né? Não existe aquele super-homem nietzschiano que é a pessoa 100% capaz de tudo, que não precisa de nada. Então, entender isso também é assumir, às vezes, a condição de um diagnóstico sem que aquilo seja um rótulo, sem que aquilo seja, entre várias aspas aqui, uma desculpa para não se fazer outras coisas, mas sim algo para você se adaptar, entender a sua realidade, né? Como o vídeo do Patrick Maia, né? Que é aquele mediante. Ele tem produzindo um conteúdo muito legal, inclusive, recentemente. Sempre tá falando de terapia, de assuntos correlatos, assim, né? Eu acho que é o comediante que eu menos vejo a parte de comédia e que eu mais vejo coisas que eu gosto de psicólogo. Exatamente. Mas muito interessante, né? Que é uma série de vídeos que ele tá num carro conversando com diversas pessoas diferentes e falam sobre diversos temas diferentes.
mas ele falando sobre ele entender que ele tem TDAH, né? E que, por exemplo, assim, o fato de sempre chegar atrasado, né? E a pessoa fala assim, pô, mas eu tenho TDAH, então você sempre chega atrasado. Não, cara, se você tem TDAH, justamente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Botar 3 alarmes, sair mais cedo de casa, né? Deixar a roupa separada. Exatamente, para você não se atrasar. Então é justamente ter recursos para que essa desatenção ou essa hiperatividade não causem danos sociais para você. E falando em danos sociais, é interessante expandir um pouco a visão sobre TDAH com outras coisas também. Porque muita gente se fala sobre o processo de aprendizagem, mas não é só no processo de aprendizagem que as pessoas portadoras de TDAH têm dificuldade. Por exemplo, ao relacionar-se, muitas vezes é uma dificuldade muito grande estar num relacionamento com outra pessoa. Primeiro, há uma impulsividade, pode haver uma impulsividade muito grande nas ações. Muitas vezes, mesmo amando essa outra pessoa, é difícil prestar atenção. Muitas vezes os detalhes passam batidos também, né? Então pode gerar uma sensação de, bom, a pessoa não liga muito pra mim, ou a pessoa não tem tanta atenção em mim, né? A pessoa não me deseja tanto, e vai criando um mix de sentimentos. Que às vezes a pessoa com TDAH, e muitas vezes sem o diagnóstico, não entende que isso está acontecendo, né? Então muitas vezes ter esse acompanhamento na terapia é muito importante para conseguir identificar isso, porque muitas vezes passa mesmo por debaixo do nosso radar, a gente realmente não percebe. Ter esse acompanhamento é muito importante para, tá, beleza, isso aqui está acontecendo, como que a gente pode tentar fazer de maneira diferente? Investindo numa qualidade melhor de diálogo, para a pessoa conseguir compreender a minha situação e eu me compreender melhor nesse processo também, o que a gente pode fazer, né? Mas há de fato uma dificuldade muito grande no relacionar-se. Muitas vezes a gente já falando de um relacionamento, né, estruturado, mas às vezes na vida de solteiro também, quando está se naquele momento de conversar com uma pessoa ou outra, muitas vezes a gente não consegue de fato focar em uma conversa e etc. E pode gerar essa impressão de, nossa, ele está desinteressado em mim, ou ela está desinteressada em mim, né? Sendo que, na verdade, não é um desinteresse, mas é uma dificuldade realmente manter a atenção ali aos pequenos detalhes e tudo mais. E muitas vezes pode parecer algo rude. Sem falar nessa impulsividade, uma dificuldade em lidar com a rejeição também. Então, dentro do TDAH, existem diversas outras dificuldades que vão muito além da questão do processo de aprendizagem. E acho que isso também é legal de trazer, porque, por exemplo, vamos falar aqui dentro da nossa área, né, da psicologia, a gente vive um cabo de guerra, né? Nós temos, de um lado, aqueles profissionais que, né, elevam o diagnóstico acima de tudo, e do outro lado desse cabo de guerra, nós temos os profissionais que também não gostam do diagnóstico em hipótese alguma, não veem sentido, veem ele só como rotulante e tudo mais. Eu falo que eu fico ali meio no meio do caminho, né? Eu entendo a importância do diagnóstico em alguns casos, que nem você trouxe, né, Zé? Do tipo assim, poxa, agora eu tô entendendo por que às vezes eu tô tentando aqui fortemente fazer uma coisa funcionar e não vai, né? Então ajuda muito a compreender, ao mesmo passo que ele também rotula e pode trazer outras questões também que são prejudiciais para nós enquanto indivíduos, para nossa personalidade, para o nosso self como um todo, né? Então, mas é interessante a gente pensar vamos pensar assim, nessa métrica aqui, né? Porque quando a gente fala de diagnóstico, e que a gente fala dessa palavrinha do biopsicossocial, é muito difícil a gente olhar para coisas que são exclusivas só daquele caso, só daquele transtorno em si, né? Então, e isso é interessante de pensar nessa via do colecionar diagnósticos, vamos dizer assim, porque se você vai num psicólogo, num neuro, num psiquiatra que seja, e ele te fala assim, você de fato tem TDAH, mas também tem traços de TAG e de depressão, pô, cara, que é Fechou o combo ali da saúde mental, né?
Exato, tipo assim, gabaritei, é o bingo do transtorno mental, Onde é sabe? que tá a premiação? É o Visitante 1 Milhão? Qual que é? Ganha uma caixa de Ritalina, entende? Só que Uma consulta ou 3 patologias surpresas. vamos entender essa lógica, sabe? Se a gente tá falando que justamente o TDAH, ele vai afetar a minha atenção, ela é o campo principal para eu desenvolver minha memória. Se eu não lembro e não lembro de uma coisa importante, é óbvio que eu vou ficar ansioso. Então percebem que uma coisa vai puxando a outra e que não necessariamente eu falar assim, olha, tem aqui um TDAH junto com um transtorno de ansiedade generalizada. Não é algo, tipo assim, tão surreal, sabe? Então a gente precisa também entender a nomenclatura das coisas, não com esse ar de rótulo, mas com esse ar, talvez, de entendimento, né? Para, de novo, a gente quebrar essa causa-consequência das coisas, que nem sempre é causa-consequência, elas coexistem. Sim. Eu acho que um ponto vital sobre essa coexistência é entender que o diagnóstico, ele não é que nem um signo, que você nasce no mês e acabou, e aquilo ali é mais um norte, né? A princípio, o diagnóstico, ele é para o profissional. Em alguns casos, é necessário também esse entendimento da própria pessoa sobre aquela condição para que ela possa também criar recursos, né, desenvolver ajustamentos criativos ali para lidar com aquela demanda. Mas, no final das contas, é um norte. Da mesma forma que você segue o norte para tentar chegar em algum lugar, por vezes você precisa tomar outros caminhos, mas você tem como referência o norte. Então, acho que o diagnóstico ele segue essa lógica, né, de que ele não é algo imutável, fixo, que é 100% pragmático, mas que também não pode ser completamente ignorado, né? Nós não estamos seguindo aquela linha de, não, despatologiza tudo e não existe sofrimento psicológico, etc. Não, peraí, aí é até um passo mais radical que permite que a pessoa, às vezes, viva de uma forma muito mais desgastante, que envolve muito mais recursos dela própria, sem que isso seja ajustado à condição que ela realmente tem. Então, o diagnóstico ele serve ali para nortear, mas ao mesmo tempo também permitir que o sujeito produza caminhos diferentes para alcançar essa direção, né? E não só restringir ele, não é rotular, não é uma coisa que você queima a pessoa na carne viva e aquilo vai ficar na pele. Não, é um processo diferente. Mas tanto para o indivíduo quanto para o profissional entender isso e conseguir trabalhar isso de forma tranquila, aí é que reside a problemática, né? Porque às vezes tem profissional que não lida como um norte, tem profissional que não diagnostica, e as duas vias, assim, geram mais danos, geram mais sofrimento psicológico do que entender a existência de uma condição, mas entender a limitação e o alcance daquilo. Até porque aquilo não perpassa toda a sua vida, mas com certeza vai te afetar em âmbitos mais específicos, em interações e formas de se relacionar, né? Entender essa questão da multidisciplinaridade é importante, né? Porque justamente quando a gente zoa muito aqui e bate muito nessa tecla do diagnóstico de TikTok, do diagnóstico de rede social, né? Então, pra gente, como a gente tá falando desse diagnóstico como algo complexo, TDAH algo complexo, é por isso que a gente sempre bate na tecla de que para se ter um diagnóstico fechado, amarrado, que faça sentido, é preciso um grupo de profissionais para fazer essa avaliação, né? Então, se você tá aqui ouvindo esse podcast agora e bateu essa dúvida, tipo assim, e aí, mas será que é mesmo TDAH? Procura um neuro, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, um neuropsicólogo, né? Para fazer justamente essa série de avaliações, buscar esse entendimento de uma forma global, né? Então, eu sou super defensora da segunda opinião, né? Então, foi em um, não curtiu muito, procura outro, mas investiga, é importante, mas investiga nessa totalidade, sabe? Tem um psiquiatra que eu sigo no Instagram, ele é muito bom, o nome dele é Manuel Vicente de Barros, e ele fez um comunicado de que a partir de agora, quem quiser se consultar com ele, precisa estar disposto a fazer psicoterapia também. Porque justamente ele sente que não tem como, em alguns casos, seguir um tratamento efetivo só com o lado da psiquiatria. E nós... Senão vira um depósito de remédio. Exato. Só, né? E nós, quanto psicólogos, também. Então, assim, eu sempre falo, né? Tem paciente que às vezes pergunta pra mim, tipo, Natália, vale a pena eu ir num psiquiatra?
tem casos que não, mas tem casos que sim, é importante, sabe? Medicamento é uma ferramenta. E às vezes a gente precisa utilizar essas ferramentas, né? Então, é importante também trazer. Por que a gente sempre fala? Busca de fato uma ajuda especializada, né? É todo psicólogo também que é especialista em TDAH? Não, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar do tipo assim, eu tô também buscando a melhor ferramenta para entender o meu caso. Eu, quanto indivíduo, no caso daí, né? Eu tô de fato fazendo isso. Então, a dica aqui para vocês também nesse sentido. A importância da terapia também vai para entender que, para além, eu acho que da ordem biológica e tudo mais, o TDAH tem uma influência muito forte do ambiente, uma influência ambiental muito forte para ocorrer, né? Então, levar uma rotina ou estar em um ambiente caótico e desorganizado, com muito estímulo visual, sonoro e etc., com certeza vai fragmentar o seu campo de atenção. Estar no processo de psicoterapia, muitas vezes, é entender isso. Entender, bom, eu tenho essa condição, como é que funciona esse ambiente ao meu entorno? Como é que eu posso, de fato, ajustá-lo, né? Para mim ter uma qualidade de vida um pouco melhor, eu não me perder nas coisas que eu tenho que fazer, para mim não ter essa ansiedade e aí virar essa bola de neve, que nem a Natália falou. Então, a pergunta que fica no final das contas é, quando a gente fala em TDAH, qual a influência desse campo hiperestimulado, dessa sociedade hiperestimulada que a gente vive hoje também? Porque, de fato, não é normal a gente ter menos tempo de atenção do que um peixinho dourado e não é normal o uso de um medicamento aumentar mais de 800%, né, no período de um pouco mais de 10 anos. Então, é preciso também questionar qual o estilo e a forma de vida que a gente vem tomando nessa sociedade contemporânea também, né? Esse e outros temas a gente busca sempre estar debatendo também, até no nosso perfil do Instagram, né, Kinesis.psicologia, quem está ouvindo, se quiser acompanhar a gente por lá. E o questionamento é esse mesmo, né? Estaríamos nós diagnosticando um problema individual quando deveríamos estar repensando também esse ambiente que vivemos juntos? I won't give up on hope, secure another rope and try for another day. Said even if it's true, no matter what I do, I'm never gonna escape. I won't give up on hope, secure another rope and try for another day. Then I tied up my linen with 5 strips of ribbon I found. Scaled the side of the building, I ran to the hill so they found me. And they put me back in my cell, all by myself, alone with my thoughts again. Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!